com a temática para a igreja esse ano. Então, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus. Concluindo, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada rapidamente e receba a devida honra, como aconteceu entre vós. Orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Entretanto, o Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Confiamos no Senhor, que estáis realizando e continuareis a cumprir as orientações que vos entregamos. O Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e na constância de Cristo. Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar e, portanto, não de acordo com a tradição que recebestes de nós, porquanto vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém, pelo contrário, trabalhávamos dia e noite, com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos orientamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar, e se intrometendo na vida particular dos outros. A esses, no entanto, ordenamos e admoestamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando em paz, se alimentem do seu próprio pão. Quanto a vós, irmãos, jamais desanimeis de fazer o bem. Se alguém desobedecer às nossas orientações expressas nesta carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, para que o mesmo se sinta envergonhado. Contudo, não o considereis inimigo, pelo contrário, chamai-o a atenção dele como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele pessoalmente vos dê continuamente a paz, em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas epístolas. É dessa forma que escrevo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Meus amados irmãos em Cristo, a igreja está sob ataque. Os dias são difíceis, os tempos são trabalhosos, e a vida cristã não é um conto de fadas, a vida cristã não é uma brincadeira, a vida cristã não é um parque de diversão, a vida cristã é uma batalha constante, e é uma batalha covarde, porque você luta contra a sua própria natureza pecaminosa, a carne, você luta contra os desejos da alma, você luta contra um sistema mundano que te induz ao pecado, você luta contra principados, potestades e forças espirituais da maldade que querem roubar a sua salvação. Graças a Deus que você não luta só, você tem Jesus Cristo a seu favor, mas sozinho é quase que impossível vencer todas essas lutas. E a igreja de Cristo, principalmente nestes dias, enfrenta árduos ataques de Satanás. Ataques que se dividem em duas esferas: ataques externos e ataques internos. Os ataques externos nós conhecemos. O apóstolo Paulo,
ele fala no capítulo 3, do versículo 2 e 3, sobre esses ataques, e ele fala sobre homens maus. Esses homens maus são homens hostis à pregação do evangelho, homens que não acreditam e nem querem que ninguém acredite na pregação do evangelho, na mensagem do evangelho, e eles lutam contra o avanço da palavra de Deus e contra qualquer pessoa que esteja recebendo a iluminação de Deus. E eles têm argumentos filosóficos, e eles procuram um erro na Bíblia, e eles vêm de toda maneira tentando desacreditar a mensagem do Evangelho e a fé, dizendo que Bíblia é coisa antiga, que igreja é coisa de doido, que crente só serve para dar dinheiro a pastor, e vão de todas as formas tentando manipular as pessoas para desacreditar na palavra de Deus. Em tempos antigos, a igreja enfrentava perseguição, e não era apenas uma perseguição de fala, de boca, ideológica. Essa perseguição não estava apenas nas músicas e nos filmes, mas essa perseguição, muitas vezes, antigamente, tinha violência. Para que você hoje pudesse carregar uma Bíblia, sangue de milhares de pessoas foi derramado. Muita gente foi lançada aos leões no Coliseu em Roma. Muita gente foi pregada por Nero em cruz e foram queimados vivos para que hoje você pudesse ter uma Bíblia na mão, para que hoje essa porta estivesse aberta, existisse uma igreja e você pudesse cultuar. Todos os apóstolos morreram de forma horrível, apenas João, o que escreveu o Apocalipse, esse morreu de velhice, morreu de forma natural. Mas um teve a cabeça arrancada, outro foi apedrejado até a morte, outro foi esquartejado, outro foi arrancado todo o seu couro do corpo enquanto ele estava pendurado e o sangue caiu até que morreu, outro foi lançado dentro de um tacho de azeite fervendo, e assim vai. Todos eles morreram de forma avassaladora, de maneira horrível, para que você hoje pudesse ter uma Bíblia na mão, para que você hoje pudesse ter uma igreja para cultuar. Então, valorize a Bíblia que você tem em mão, porque ela representa sangue de milhares de pessoas que lutaram para que você pudesse tê-la. Valorize essa porta aberta aqui, porque a igreja de Cristo foi perseguida demais no decorrer dos anos, para que hoje essa porta pudesse estar aqui aberta. Mas graças a Deus, que todos eles passaram. Os perseguidores, opositores da igreja morreram, mas a igreja continua viva, está de pé e avançando para a glória de Deus. Aleluia! Ela enfrenta ataques do maligno. Além de ataque de homens usados pelo maligno, a igreja enfrenta ataques do próprio Satanás. Ele é chamado de maligno com M maiúsculo, porque ele é o supremo opositor à igreja. Ele é chamado de Satanás por conta disso. Ele é o inimigo, ele é o adversário de Deus e de tudo que adora a Deus. Ele é diabo, é o acusador, é o divisor, é o provocador das contendas, é aquele que quer todos os dias nos acusar de nossos erros e tentar nos afastar de Deus. Ele é a serpente porque é venenoso e é enganador, é sorrasteiro, traçoeiro. Ele é dragão em Apocalipse porque ele é destruidor, devorador. Ele quer acabar e destruir com a vida de todos aqueles que amam e servem a Deus. Ele é mentiroso, ele é homicida, ele veio matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus que Cristo, a nossa rocha, Ele é vida, vida com abundância, e aquele que crê nele não morrerá, mas alcançará a vida eterna. O maligno se opõe à igreja, homens maus se opõem à igreja, mas fora os ataques externos, a igreja também tem que lidar com ataques internos. No capítulo 3, no decorrer do capítulo, o apóstolo Paulo cita os crentes e como eles estavam vivendo dentro da igreja, o que trazia, infelizmente, escândalos para a igreja e tornava aqueles irmãos inimigos do evangelho. Ali havia crentes desordenados, havia crentes rebeldes,
crentes fofoqueiros, falsos mestres e preguiçosos. Paulo traz essa classificação aí, todos esses, está aqui no capítulo 3 que nós lemos. E esse tipo de gente, infelizmente, provocam escândalos para o evangelho e fazem-se inimigos do avanço da igreja de Deus. E acabam com suas vidas, com mau testemunho, atacando e desvalorizando a pregação do evangelho. Diante de todo esse cenário de ataque, de perseguição, de luta, tanto de ataques externos como externos, problemas que nós temos e que a igreja enfrenta em várias esferas, em várias áreas, ataques que vêm de fora, problemas internos dentro da igreja que a gente tem que resolver de várias maneiras. Então, tudo isso acumula, acrescenta sofrimento, fadiga e dor à igreja de Deus. Então, ciente disso, Paulo nos indica a solução: mais oração e mais trabalho. Vamos começar com mais oração. Como resolver esses problemas, como ficar de pé diante dos ataques, como ser vitorioso? Primeiro, mais oração. Paulo era um teólogo que reconhecia a necessidade da oração. Isso aqui é muito importante porque nesses dias a gente tem tido uma separação. Quando alguém se dedica ao estudo teológico, se dedica à leitura da palavra, muitos começam a se tornar insensíveis à oração. Se acham autossuficientes, já sabem muito, já conseguem, já podem, e nem tudo é espiritual, e acham que com sua própria força conseguem encontrar a solução para todos os problemas, que a sua filosofia, seu conhecimento bíblico, sua sabedoria, sua boa dicção, sua articulação vai conseguir resolver tudo. Seu cartão de crédito tem poder e já não recorrem mais à oração. Abandonaram a prática da oração, já não sentem mais necessidade de dobrar o joelho para orar, acham que não precisam mais jejuar, que eles apenas com letra, com sabedoria, com versículos bíblicos e dizendo: o nome de Jesus tem poder, poderão resolver tudo. E sim, o nome de Jesus tem poder, mas o Senhor nos adverte: orai sem cessar. A Bíblia manda crescer no conhecimento, mas antes disso, 3 vezes que a Bíblia diz sobre crescer no conhecimento, ela começa dizendo: crescei na graça e no conhecimento. Precisamos nivelar. O mesmo tanto que eu me dedico a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a conhecer a Bíblia, eu preciso me dedicar à oração. Nós precisamos nos dedicar à oração, porque tudo que Deus faz, Ele faz por meio da oração. É o canal, é o meio com que Deus fala, com que Deus mostra, com que Deus se revela. Davi era sempre vitorioso em suas batalhas, porque ele nunca foi para uma guerra, por maior que fosse o exército, por mais habilidoso que ele fosse, ou mais fraco que fosse o adversário, ele não iria para a guerra sem antes orar, sem antes consultar a Deus, sem buscar estratégias do Senhor. A oração é a maior arma que a igreja tem. Precisamos voltar a orar mais e mais, porque os ataques que a igreja enfrenta e os problemas que a igreja tem para solucionar com palavras, com sabedoria humana, não pode resolver. A oração é a chave, a oração é o caminho, a oração é a vacina, a oração é o tratamento, a oração, joelhos dobrados no chão, boca no pó, é assim que a igreja vencerá as suas batalhas. A oração é importante. E existem 2 coisas que nós não podemos fazer com a oração. 2 coisas que a oração não é, 2 coisas que não podemos fazer com a oração. Primeiro, a oração não é um kit de primeiros socorros, que você só lembra na hora da emergência. Quando alguém morre, quando alguém está doente, eu já falei isso aqui, quando não tem mais jeito, aí você diz assim: agora eu vou orar.
Não podemos ser como a igreja de Atos 12, que esperou Tiago morrer para orar por Pedro. Tem muita gente assim esperando o pior acontecer para se lembrar de orar, para recorrer a Deus, para buscar do Senhor uma orientação. Confiam tanto em si e esquecem-se de que a sua vida deve estar consagrada a Deus e que quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós não podemos usar a oração como a lâmpada do Aladim. Você só lembra de orar quando quer pedir alguma coisa. Preciso disso, Deus. Preciso daquilo, Deus. Quero isso, Deus. Quero aquilo, Deus. Tem muita gente assim, pega a oração, guarda ela lá debaixo da cama, ou em cima do guarda-roupa, ou lá dentro de alguma gaveta, e fica lá guardada. E você vai vivendo sua vida tranquilamente, e quando você precisa de alguma coisa, você lembra, não, eu vou falar com Deus, vou pedir a Deus, vou orar. Ô Deus, me dá um iPhone. Ô Deus, me dá um carro. Ô Deus, me dá um casamento. Ô Deus, me dá uma casa. Ô Deus, me dá um trabalho. Deus não é seu mordomo. Como já foi dito aqui 2 vezes, Deus não quer lhe dar uma carteira de trabalho. Deus não está aqui para atender seus pedidos como um servo. Deus é Senhor, é soberano, e Ele não está nem aí para a sua conta bancária. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer lhe levar para o céu. O Senhor tem como maior preocupação salvar você e não lhe dar bens. Não tornar a sua vida fácil. Lembre, os apóstolos que andou com Jesus, morreu apedrejado, cortado e com a cabeça arrancada, e você vai ter vida boa. Você vai orar e tudo vai acontecer como você quer, porque você é o bebezinho de Deus. Essas pregações desses pregadores que eu acho aí, é tudo mentira, porque isso dá nome, dá fama, dá visualização no YouTube, e YouTube paga em dólar. Mas Jesus Cristo quer te salvar de você mesmo. Jesus Cristo quer te salvar do pecado. Jesus Cristo quer te salvar do inferno. E a proposta do Evangelho não é vida fácil para ninguém. Pelo contrário, Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflição. Mas se o mundo passa suas aflições sozinho, a igreja tem Jesus Cristo, seu Senhor, seu Salvador. O Espírito Santo habita em você. Oração deve ser o estilo de vida cristão. Primeira carta de Paulo aos crentes em Tessalônica, capítulo 5, versículo 17. Paulo disse: orai sem cessar. Depois ele diz aos romanos: como já vos escrevi, vos digo outra vez, orai sem cessar. Jesus Cristo era um homem usado por Deus, e tudo que ele fez, ele não usou o seu poder de Deus, como nós lemos em Filipenses. O poder de Deus que ele tinha ficou guardado. As ferramentas de Deus, onisciência, onipotência, onipresença, ficaram guardadas como ferramentas dentro de uma mala. E tudo que Jesus fez aqui na terra, ele fez usando o poder do Espírito Santo pela oração. Jesus tinha uma pregação eficaz e poderosa, porque antes de pregar, Jesus estava no monte. Depois de pregar, Jesus subia de novo para o monte. A constante oração, a comunhão com Deus, era o que dava a Cristo autoridade e poder para operar sinais e maravilhas. E que a igreja pegue esse exemplo de Cristo. O Senhor, nosso Deus, o Filho de Deus, vivia em constante oração. O apóstolo Paulo recomenda orar sem cessar. Moisés, a maior referência profética do Antigo Testamento, ele vivia em constante contato com Deus em oração. Todos aqueles que foram usados de maneira sobrenatural por Deus, eles foram usados porque tinham uma vida de constante oração. E se você quer comunhão com Deus, quer viver milagres, quer ser usado, não só um cristão nominal, mas alguém que onde chega, por onde passa, a sua presença ali, Deus na sua vida, causa um impacto, você precisa viver uma vida de oração. Muita oração, muito poder. Quando a igreja ora, o que acontece quando a igreja ora? Paulo pede oração aos crentes em Tessalônica, porque ele sabe que quando a igreja ora, primeiro,
o evangelho se espalha rapidamente ou velozmente. Você leu, está aí, você está com a Bíblia aberta, que você é um crente bereano, avivalista, você vai conferindo se o que o pregador está falando está tudo ali dentro da Bíblia. E, mais tem um slide, né? Eu entendo. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele pede oração. E ele pede oração, primeiro, porque ele vê que por meio da oração, o evangelho se espalha rapidamente. Ele pede aos irmãos, orem por nós, para que o evangelho se espalhe rapidamente, velozmente. É importante que a igreja viva em oração, porque quanto mais a igreja ora, mais o evangelho avança. O Senhor disse, orai para que o Senhor mande ceifeiros para a sua seara. Enquanto a igreja ora, Deus levanta missionários. Enquanto a igreja ora, Deus levanta profetas. Enquanto a igreja ora, Deus levanta evangelistas. Enquanto a igreja ora, Deus levanta pastores. Enquanto a igreja ora, Deus levanta mestres. A igreja vai orando e Deus vai levantando e suprindo as necessidades dela, tanto como denominação, como quanto evangelho de um modo geral, igreja visível, igreja invisível. Quando nós nos colocamos na presença de Deus em oração, o evangelho avança. Diga para esse crente do seu lado, faça o evangelho avançar. Ore um pouco mais. Segundo, ele pede oração porque ele sabe que quando a igreja ora, a palavra de Deus é honrada, ou frutificada, ou glorificada, depende da tradução da sua Bíblia. E o que é isso? Quando que a palavra de Deus é glorificada, ou honrada, ou ela frutifica? É quando o pregador prega a palavra, as pessoas recebem a palavra e começam a ter a vida transformada. A parábola do semeador, caiu à beira do caminho, o pássaro foi e pegou, outro caiu no meio das pedras, até começou a crescer uma raizinha, mas aí veio o sol, estava superficial, não tinha profundidade, não aguentou o calor do sol, as aflições da vida, se secou. A outra começou a crescer, mas cresceu no meio de outras plantas com espinho, e aí, sufocada pelas plantas espinhosas, ela acabou morrendo. As paixões mundanas, a pessoa recebe a palavra, sabe que Jesus é o caminho, a verdade, é a vida, sabe que tem que vir para a igreja, que tem que orar, que tem que jejuar, que tem que ler a Bíblia. Só que esse mundo deixa ele tão assim, meu Deus, maravilhado, curtição, bebida, música, farra e etc, e lá vai, que ele sabe o caminho, mas ele não consegue prosperar, não consegue ficar, não consegue frutificar, não consegue avançar, porque os espinhos, as paixões mundanas o impedem de frutificar para Deus. Mas o semeador não parou de semear e uma hora a semente caiu num bom terreno. Um coração que recebeu a palavra com alegria e deixou que a palavra de Deus o transformasse. Deixou que a palavra de Deus mudasse sua vida. Aí ele foi parando de beber, foi parando de fumar, foi parando de curtição. Aí foi parando de mentira, foi parando de fofoca, e foi parando, e glória a Deus, um dia se tornou uma bênção na mão de Deus. Deixou a palavra trabalhar. Então, o sucesso da pregação não é quando alguém bate no meu ombro e diz assim, Leonardo pregou demais. O sucesso da pregação não é quando alguém olha e vê alguém falando muito bonito, sabiamente. O sucesso da pregação não é quando várias pessoas querem ouvir, porque às vezes muita gente quer ouvir, acorda 5 horas da manhã para ouvir alguém pregando na internet, porque ele fala tudo que você quer ouvir, tudo que agrada, tudo que vai massagear o seu ego. Minha ovelhinha, você vai pagar a sua dívida, minha ovelhinha, você vai ser curado. E não fala contra pecado, não fala de arrependimento, não fala de justificação, não fala de nada que são doutrinas principais, básicas, não fala de santificação, não fala de nada disso. Mas religião não importa. Minha ovelhinha, vem aqui orar com o seu bispo de manhã, de tarde, de noite, e você está abençoado. E aí você vai nessa onda e um bocado de gente ouve, milhares de pessoas vão atrás, porque ouve tudo que agrada ao seu ouvido, porque ouve tudo que é bom, porque ouve tudo que é bonitinho. Parece que Deus é só amor e que Ele está disponível para resolver todos os seus problemas, mas Jesus quer transformar a sua vida. A palavra de Deus é eficaz e a pregação é bem sucedida quando no final do culto alguém termina dizendo, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso mudar, eu preciso ser mais crente, eu preciso ser transformado. A palavra de Deus é honrada e glorificada quando ela começa a transformar a vida do ouvinte. Glória a Deus. Glória a Deus.
A palavra de Deus, ou melhor, a oração, quando a igreja ora, a oração traz à igreja proteção espiritual. Paulo pede à igreja que ore para que Deus os proteja do maligno. Enquanto a igreja ora, ou quando a igreja ora, a igreja está guardada, a igreja está protegida. Muitas são as ciladas e as armadilhas do maligno, mas a igreja que ora, ela está firmada em Deus, fortalecida em Deus, ela está com as armaduras de Efésios 6, portanto ela consegue resistir e ser vitoriosa diante dos ataques de Satanás. Quando a igreja ora, a igreja pode ter certeza da fidelidade de Deus. Aleluia. No versículo 4, o apóstolo Paulo fala sobre isso. A igreja deve confiar, ter segurança de que Deus é fiel, de que Deus está com eles, da fidelidade do Senhor para com a sua igreja. A igreja, quando ela ora, ela pode ter certeza: Deus está comigo, Deus está na direção, Deus está no controle, Deus vai nortear meus passos, Deus vai nos guiar. Precisamos orar mais. Precisamos trabalhar mais. Se do versículo 1 até o versículo 5, Paulo fala dos benefícios da oração, da necessidade de orar mais. A partir do versículo 6, Paulo vai tratar de assuntos bem sérios, e Paulo fala sobre a necessidade de mais trabalho. Primeiro, o homem nasceu para o trabalho. Gênesis capítulo 2, versículo 8, fala que Deus, quando criou o homem para que ele cultivasse a terra, cuidasse, desse nome aos animais. O homem nasceu para o trabalho. Jó 5,17, se a mídia puder reproduzir aí, por favor. Jó capítulo 5, versículo de número 17. Que essa daqui, irmãos, é só o Novo Testamento. Jó 5,17. Diz assim: bem-aventurado o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Aí é porque o trabalho também foi o meio do homem de castigo. Deus deu trabalho ao homem pós o pecado, o homem nasceu para trabalhar. Mas pós o pecado, o trabalho tornou-se também um meio de castigo. Em Eclesiastes também está escrito que ao pecador Deus deu trabalho, e o homem não deve tentar correr disto, dessa responsabilidade, desta obrigação, desta disciplina da parte de Deus. Deus fala constantemente na Bíblia contra a preguiça. Provérbio capítulo de número 6, versículo de número 6. E o versículo de número 9, o versículo 6 todos conhecem, quando Salomão diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O capítulo 13, versículo 4, capítulo 19, versículo 24, todos esses textos, a Bíblia Sagrada nos fala sobre o perigo da preguiça, fala contra a preguiça. Paulo, ou melhor, Deus chama quem trabalha. É importante trabalhar porque o homem nasceu para o trabalho. Trabalhar é uma missão dada ao homem. Primeiro era prazeroso, porque o homem cuidava das coisas de Deus e era prazeroso trabalhar para Deus. Depois, o trabalho se tornou-se fadigante por conta do pecado, mas o homem não deve buscar correr deste sentimento, ou melhor, correr do trabalho, correr desta missão, pois Deus o honrará também por meio do seu trabalho. A preguiça na Bíblia é pecado, e nós vamos ver mais lá na frente, é motivo de disciplina. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Senhor chama quem trabalha. José teve o seu primeiro sonho profético baseado no seu trabalho diário. O primeiro sonho de José foi que eles iam pegar os molhos de capim para poder dar aos animais dos pais, para dar ao gado, e ele viu que o molho de capim dos irmãos se dobrava diante do feixe de molho dele. O dele estava em pé, os dos irmãos se prostravam. Então o sonho de José foi baseado no seu trabalho diário. Segundo Moisés, foi chamado enquanto pastoreava ovelhas. Gideão foi chamado enquanto malhava o trigo no lagar.
Ruth foi observada e admirada por Boaz enquanto trabalhava catando espigas. Eliseu foi encontrado por Elias enquanto carregava ou cuidava dos bois. Amós, profeta Amós, foi chamado por Deus enquanto cultivava figos. Neemias recebeu de Deus no seu coração o sentimento de restaurar Jerusalém quando era copeiro do rei. Pedro foi chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo após uma pesca, tendo saído do trabalho. Filipe e Mateus foram chamados por Jesus para ser discípulos enquanto colhiam impostos. Todos esses foram chamados por Deus no seu lugar de trabalho, em atividade. Davi também foi chamado, achado por Deus, enquanto pastoreava ovelhas. Todos aqueles que foram usados de maneira diferenciada por Deus, foram chamados enquanto trabalhavam. Deus não gosta de preguiçoso. Deus não conta com preguiçoso. Deus não chama preguiçoso. Deus chama quem trabalha. Deus conta com quem trabalha. É perigoso a ociosidade, porque as mãos que não se ocupam no trabalho se ocuparão no pecado. As mãos que não se ocupam no trabalho se ocuparão no pecado, que é o que estava acontecendo em Tessalônica. Vocês leram e alguém até disse, vixe, fala a Deus, glória a Deus. Vocês leram comigo Paulo falando que muitos irmãos não trabalhavam, mas estavam fofocando da vida dos outros, olhando a vida alheia, cuidando do que os irmãos faziam, em vez de procurar cuidar de sua própria vida. Porque a mão que não trabalha vai se ocupar em pecar. Então, vamos lá. A preguiça, a ociosidade é uma coisa tão séria que é considerada, na Bíblia, que é considerada por Deus como um motivo de disciplina, razão de disciplina. Quando a gente ler a Bíblia, nós vamos ver 6 coisas que devem ter disciplina da igreja. Primeiro delas é o que nós estamos falando aqui, a preguiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 15, texto que nós acabamos de ler, Paulo manda que exorte os irmãos a trabalhar, e se ele não quiser trabalhar, que os irmãos se afastem dele, que os irmãos o repreendam e deixem ele um tempo ali de molho, disciplinado mesmo, para que ele possa se envergonhar e então depois, quando ele arranjar um trabalho e parar de ser preguiçoso e cuidar da vida dos outros, fofoqueiro, ele possa então voltar à comunhão da igreja. Na Bíblia, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, preguiça e fofoca é razão de disciplina. Segundo, indiferença pessoal, Mateus capítulo 18, versículo 15 ao versículo 17. Como é isso, Leonardo? Aquele irmão que tem mania de não ir com a cara do outro irmão, não foi com a cara daquele irmão, não gostei daquela irmã. Alguns até que, crente que lê horóscopo, né? Diz assim, o signo não bateu, ou o santo não bateu. E aí fica de cara inchada para o irmão, não gosta do irmão, não vai com a cara do irmão, porque o irmão é grande, porque o irmão é pequeno, porque o irmão fala muito, porque o irmão fala pouco. Bom, na Bíblia, isso é razão de disciplina. E quem disse foi Jesus. Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 17, está escrito mais ou menos assim. Eu vou parafrasear o que está lá. Se der para reproduzir aí, tudo bem, mas eu vou parafrasear aqui do jeito que eu lembro. O Senhor Jesus disse assim, olha, se você sabe que o seu irmão tem algo contra ti, vá até ele, chame ele à parte, trate com ele, tente resolver, tente voltar com ele à comunhão. Se você está com alguma indiferença, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve com você mais um ou 2 outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Você chama ele pela primeira vez, conversa, tenta alinhar ali com ele. Ó, irmão, você errou aqui, ou eu errei aqui, mas vamos consertar, vamos acertar, me perdoe, eu te perdoo. Se ele continuar resistindo, você vai lá e chama ele agora com testemunhas, para que fique provado que você tentou se acertar com o irmão e tentou a reconciliação. Se ele se recusar a ouvi-los, você com a testemunha, conte à igreja. Ó, irmão,
o irmão fulano, assim, assim, assado, a gente já tentou, já conversou, já fui lá com o irmão tal também, já conversei com ele, e ele continua resistente, não quer voltar à comunhão, não quer falar e tal, isso, aquilo, outro, continua nessa luta, nesse impasse, nessa indiferença comigo, e eu estou aqui tornando o caso público. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como gentil ou publicano. Tira do meio de você, disciplina. Você já viu crente não gostar do outro irmão? Crente não querer perdoar? Como é que vai pregar? Como é que vai cantar? Como é que vai tocar? Cheio de ódio no coração, com raiva, com mágoa, com ira. É razão de disciplina. Palavra dura, Leonardo, para um domingo. Na agenda de Deus não tem diferença de culto. A gente tem isso para organizar, mas na agenda de Deus não existe essa diferença. Vamos embora lá. Terceiro, erro no ensino. Quando alguém ensina de forma equivocada, 2 Timóteo 2, 23 a 26, deve ser disciplinado. Eu diria que a gente deve fazer como Jesus disse lá, alguém ensinou algo errado, mesmo porque ouviu errado. Você chama ele à parte e diz assim, ó irmão, não está assim não, a Bíblia ensinou assim. Por exemplo, uma coisa que muita gente, né, quando fala de dinheiro, é o que mais todo mundo, em qualquer lugar, não é só aqui não, em qualquer lugar, qualquer segmento religioso, falou de dinheiro, que é o que todo mundo gosta, a pessoa fica logo com um pezinho atrás, já fica meio cismado. Então, todo mundo procura defeito na doutrina do dízimo, procura de um lado e de outro, achar alguma coisa na Bíblia para falar que não tem que dar, que não é para dar e que não pode dar e que ponto final. Se ele ouviu isso, já veio de outra igreja com esse ensinamento, a gente chama e tenta iluminá-lo à luz da Bíblia. Mas se ele continuar, então, de forma equivocada, ensinando errado e falando contra uma doutrina bíblica, 2 Timóteo 2, 23 a 26, ele também deve ser disciplinado, por estar ensinando uma doutrina contrária à doutrina bíblica, interpretando mal e ensinando, influenciando outros a errarem também. Deus, em relação à igreja e ao pregador, ele diz em Tiago, capítulo de número 3, que muito maior juízo haverá sobre aqueles que ensinam. Por quê? Deus não está nem tão preocupado com o que eu faço, mas Deus está mais preocupado com o que eu ensino. Porque o que eu ensino, eu posso influenciar várias pessoas ao erro. Enquanto que o que eu faço, eu só estou prejudicando a mim. Então, muito cuidado. A responsabilidade é muito grande. Quando você abrir a boca para falar algo da palavra de Deus, da Bíblia, com alguém, tenha certeza do que você está fazendo, ou então fique ouvindo, escutando, e depois vai tirar dúvida com alguém que entende. Mas não abra a boca para falar, para ensinar, se você não sabe, para você não estar induzindo outros a erro. Porque aí haverá muito mais juízo contra você. Está na Bíblia. Vamos lá. Quarto motivo de disciplina na igreja. Pecado acidental. Gálatas capítulo 5, versículo 1 a 3. É quando o irmão é uma bênção, é um homem de Deus, é um crente transformado, mas de repente ele vacilou, pecou, errou, fez uma coisa errada, ele precisa ficar um tempinho ali, afastado, para ele buscar, orar, né, se acalmar, e então, quando as coisas melhorarem, quando ele estiver melhor, a igreja vê uma mudança, uma transformação, ele volta à comunhão da igreja. Quinto, o irmão faccioso. O que é o irmão faccioso, Leonardo? É o irmão fofoqueiro que faz contenda, não é só o fofoqueiro, é aquele que toma partido, pastor Joel, que faz grupo. Esse grupinho aqui é o grupinho que é a favor do irmão fulano. Esse grupinho aqui é o grupinho que é a favor do irmão ciclano. E fica aquela contenda, aquela briga, aquele disse-me-disse, aquela fofocaiada, aquele espírito de divisão dentro da igreja. Não, eu concordo mais com o irmão fulano, eu concordo mais com o irmão ciclano. Não, eu gosto quando Paulo prega. Não, eu gosto quando Pedro prega. Eu gosto quando é Apolo que prega. O que estava acontecendo em Coríntios. Estes irmãos, Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11, também devem ser disciplinados. Irmão que faz montinho, que faz grupinho, que faz oposição, que causa divisão na igreja, deve ser disciplinado. Sexto, pecado flagrante. 1 Coríntios 5, do 1 ao 7, é o caso do rapaz, do jovem, que estava tendo relação com a mulher do próprio pai. E o apóstolo Paulo manda que ele seja entregue na mão do coisa ruim, para que o coisa ruim esbofeteie a carne dele, para ver se ele toma vergonha e o seu espírito é restaurado. Para ver se ele se arrepende.
Tem coisa que você falar e você chamar atenção de forma amigável não vai resolver. Você tem que deixar o diabo dar uma amassada, dar uma quebrada, para o cabra poder se consertar e voltar para o centro da vontade de Deus. E, como já foi dito, primeiro motivo, que é o que está no texto, preguiça é uma razão de disciplina na igreja. E quais são as ações da igreja quando o irmão é disciplinado, quando há necessidade de disciplina? Primeiro, afastamento coletivo. Não estou falando nada de mim, você está com a Bíblia aberta, as referências estão ali. Primeiro, afastamento coletivo. 2 Tessalonicenses 3, versículo 6, Paulo manda que a igreja se afaste do irmão disciplinado. Deixa ele um tempo sozinho para ele meditar, para ele pensar, para ele refletir nas ações dele. Nada de ficar, meu amiguinho, meu bebezinho, para lá, para cá, vai passar, é só um tempinho, se acalme. Não, deixa ele lá. Deixa ele sentir na pele, para que ele possa se envergonhar e não voltar a praticar o erro. Está aí, você está com a Bíblia na mão e a referência está ali. 2 Tessalonicenses 3,6. Segundo, desaprovação coletiva. 2 Tessalonicenses 3,14. Não é desaprovação da pessoa, mas do erro. O povo deve conscientizar, a igreja toda deve conscientizar o irmão falho de que ele falhou. Conscientizar de que ele errou, de que o que ele fez não tem base bíblica, de que o que ele fez é sério. Não deve tentar flexibilizar, ou tornar a coisa mais fácil, ou falar de forma mais doce, para não doer muito, para o irmão não se abater demais, e ele está na igreja por causa de homem ou por causa de Jesus. A igreja toda, todos os irmãos conscientes da situação, devem reprovar o erro e não massagear. 2 Tessalonicenses 3,14, está aí na sua Bíblia. Terceiro, uma advertência firme, porém amorosa. Uma advertência firme, porém amorosa. 2 Tessalonicenses 3,15, o apóstolo Paulo disse: contudo não considereis inimigo, pelo contrário, chamai a atenção dele como irmão. Paulo não chama eles de falsos profetas, Paulo não chama eles de filho do diabo, de filho do maligno, Paulo não chama eles de joio, Paulo não chama eles de virgens loucas, Paulo não chama eles de nenhum dos nomes que normalmente Paulo chamava aqueles que eram opositores à obra de Deus, ou que eram verdadeiramente pessoas perdidas praticamente. Paulo manda considerar como irmãos. São irmãos, estão em falha, estão em erro, precisam mudar, mas são irmãos. E enquanto estiverem permitindo ser tratados, a igreja deve tratá-los como irmão. Afastar-se por um momento, ser firme na desaprovação do erro, repreendê-lo com firmeza, com certeza, mas com amor. É como um pai. O filho errou, o pai foi lá, aconselhou, continua errando. O pai dá umas tapas, bota de castigo e o coração está doendo. Mas você entende que tem que deixar ele afastado, tem que deixar ele pensar, tem que deixar ele consciente de que ele errou e deixar ele lá no canto dele. Mas você ama ele. Mas você gosta dele. Mas foi necessário, naquele momento, ter uma correção mais áspera para que ele pudesse entender a gravidade do erro que ele cometeu e não cometer mais. É assim que a igreja deve agir com aqueles que estão disciplinados. E quais ações preventivas a igreja deve tomar para evitar os escândalos? Para evitar que chegue ao ponto de acontecer uma situação dessa, de que alguém precise ser disciplinado, afastado, corrigido, até mesmo publicamente. Primeiro, andar na palavra. 2 Tessalonicenses 3, 6 e 14. O apóstolo Paulo recomenda aos irmãos que permaneçam na tradição, naquilo que ele disse, na palavra, que andem na palavra, andem conforme o ensinamento. Se você fazer o que está na Bíblia, não tem como você ser disciplinado. Se você fazer o que está na Bíblia, você não será um motivo de vergonha para a igreja. Se você fazer o que está na Bíblia, não há erro nenhum que lhe leve a uma situação dessa. É só seguir a palavra, siga a palavra, ame a Deus acima de tudo, ame o seu
seu próximo como a você mesmo, seja humilde, busque a comunhão, ande na palavra, e então você estará livre de passar por qualquer tipo de mal. Segundo, seguir os bons exemplos. Capítulo 3, versículo 7 ao 9, o apóstolo Paulo se demonstra como exemplo para a igreja, dizendo: eu como apóstolo tinha o direito, era-me dado o direito de ser sustentado por vocês, pois Jesus foi quem disse: quem prega o evangelho, viva do evangelho. Mas para ser um exemplo, eu não quis ser pesado a ninguém, não quis viver de oferta, não quis ficar cobrando para pregar evangelho, não. Eu simplesmente trabalhei de dia e de noite, trabalhei de dia e de noite para eu comer meu pão. Então, se vocês quiserem abençoar a obra, se vocês quiserem ofertar o ministério, se vocês quiserem ajudar, cooperar, maravilha. Mas Paulo, para ser um exemplo, escolheu trabalhar. Não tira o direito daquele que se dedica à pregação do evangelho de forma integral, ser assalariado por isso, como um pastor que tem várias responsabilidades. Mas Paulo está falando daqueles que querem fazer da igreja renda extra. Querem fazer da igreja renda extra. Ou querem ficar dando uma de coitadinho para viver da misericórdia da igreja. Por exemplo, certa feita Leonardo, fui entregar alimento na rua com alguns irmãos de um grupo de evangelização. Quando chegou lá, pastor Jean Cláudio, na época era o pastor presidente da Igreja Batista Betânia, chegou lá, ele viu o rapaz estava com uma bombinha na mão, e ele falou assim: eu vou lhe dar ali um saco de pão, vou lhe dar isso, vou lhe dar aquilo, fez uma oferta para ele, e você vai me dar essa bombinha. Sabe o que ele disse? Quero não. E o pastor conversou e falou: quero não, pastor, se o senhor não der, daqui a pouco outro crente passa e dá. Ou seja, a misericórdia da igreja está ajudando o povo de rua a continuar na rua, porque sabe que o crente vai levar comida. Então ele escolhe dinheiro o dia todo para usar droga, porque sabe que daqui a pouco o crente vai passar lá para dar comida a eles. Então por que ele vai sair de lá? Agora é outro trabalho diferente. Eu, Leonardo, já estive por 3 vezes no Crédito Andrade como acompanhante de alguém e fui beneficiado por alguém que foi lá levar um alimento. Ali maravilha. Ali, trabalho excelente. Trabalho excelente. Um ótimo trabalho que a igreja faz. Porque é difícil. Aqui é para o povo ter consciência, porque quem está ali, né, com um parente hospitalizado e tal, às vezes a comida lá é pouquinho, aí não é bem aquilo que a gente gosta de comer, e lá na frente, em vez do preço ser um preço acessível para todo mundo, não. Eles aproveitam aqui a escassez do lugar e empurram a faca. Então, quando a igreja vai lá levar um alimento, que obra maravilhosa vocês estão fazendo. Mas se puderem evitar ir lá na rua, levar para o mendigo, evite. Leonardo, você está doido? Não, estou lhe falando a minha experiência do que eu vivi e do que Paulo está dizendo. Cuidado com esse povo preguiçoso que quer viver da misericórdia da igreja. Eu vi o cara dizer: se o senhor não der, daqui a pouco passa outro crente e dá. E assim a gente vai ensinando eles a viver assim. E como é que a igreja faz? Você vai lá evangelizar. E se você tiver condição, tiver um grupo e puder, tiver condição para isso, você vai dizer assim: quer ir para o centro de recuperação? Quer mudar de vida? Quer sair daqui? Quero. Então, bora. Arruma sua mala aí, pega o que você tiver e vamos que nós vamos lhe internar. Aí, maravilha. O homem vai buscar a recuperação dele lá. Mas se você só ir levar o alimento, você está dizendo para ele: continue como você está. Pode ficar tranquilo que todo dia a gente passa aqui para lhe dar comida, você não precisa sair daqui, não. Entenderam, irmãos? Cuidado com aqueles que querem viver dos benefícios. Inclusive, há alguns anos atrás, pesquise no YouTube se você puder. Há alguns anos atrás, no Globo Repórter, coisa da Globo que passa dia de sexta-feira, no Globo Repórter, alguns anos atrás, teve uma matéria sobre pessoas que mendigavam e que pediam dinheiro no sinal, mas que viviam em mansão, casa com piscina, carro luxuoso. Eles iam lá, cumpriam o horário deles, durante o dia muitos trabalhavam apenas um turno e depois iam para casa, viviam da mendigagem, faziam da mendigagem profissão. Globo Repórter, pesquisa no YouTube, teve uma matéria sobre isso alguns anos atrás, eu assisti. E eles faziam da mendigagem profissão. Conta comigo, o sinal fecha de 1 em 1 minuto, vamos botar assim. De 1 em 1 minuto, o pessoal ganhando R$1, trabalhando 4 horas. De 1 em 1 minuto, ganhando R$1, trabalhando 4 horas por dia, tira mais do que o dia de um trabalhador de carteira assinada.
só trabalhando 4 horas. E nessa matéria tem lá vários casos. As pessoas iam lá, ficavam num ponto turístico ou num sinal pedindo, e depois iam para casa, para suas mansões, e faziam da mendigagem, da vagabundância, o meio para ganhar a vida. Cuidado. Terceiro, para evitar esse tipo de coisa, a igreja deve fazer o quê? Trabalhar. Segundo as Tessalonicenses 3,10, trabalhar sempre. Paulo recomenda aos irmãos que se ocupem com trabalho. Ao invés de fofocar, ao invés de mentir, ao invés de ficar criando grupo na igreja, ao invés de ficar dando lugar para o diabo em rede social, ao invés de ficar se enchendo do que não presta na Netflix, vá arrumar um trabalho, vá trabalhar. Ocupe sua mão, sua mente, seu olho, sua boca, seu ouvido com trabalho. Largue a ociosidade, largue o pecado e vá trabalhar. Quarto, continuar fazendo o bem. Versículo 13, do mesmo capítulo 3. Paulo diz assim, ó irmãos, apesar de tudo isso, apesar desses irmãos aí que estão fazendo toda essa bagunça na igreja, não desanimem de fazer o bem. Não parem de fazer o bem. Porque um irmão falhou aqui, outro irmão falhou ali, porque alguém lhe decepcionou, porque você viu algo errado em algum lugar. Não deixe que isso lhe esfrie, não deixe que isso tranque seu coração. Não pare de fazer o bem. Continue fazendo o bem. Eu finalizo. Desejos finais do apóstolo Paulo para a igreja. Paz. E não só paz, mas comunhão com Jesus. Ele diz que o próprio Senhor, pessoalmente, vos dê a paz, esteja com vocês para resolver todas as circunstâncias, para resolver todos os problemas. É a paz de Deus, ele deseja a paz de Deus no coração e a comunhão com esse Deus de paz. Porque a paz que o crente em Cristo tem é uma coisa que o mundo não entende. Porque o próprio Jesus disse assim, eu vos dou paz, não vos dou como o mundo a dá. Porque o mundo não pode receber, porque não me conhece. Mas a vós, eu vos dou a paz. Aleluia. Essa paz que excede o entendimento humano. Essa paz que você está vendo tudo indo de mal a pior. As coisas ficando caras, o desemprego aumentando, aquela agonia. Mas você está bem, você está segurado, seu coração está calmo. Há em você uma certeza de que o melhor de Deus está por vir. Isto o mundo não compreende porque não tem essa esperança. Mas a igreja que conhece Cristo, que conhece a sua palavra, tem a paz e a comunhão com Deus no seu coração. Para finalizar, Paulo deseja à igreja a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça de nosso Deus Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Graça. Graça e graça. Tudo é pela graça. Estamos aqui pela graça. Pela graça nós sobrevivemos a todas as tribulações deste mundo. Pela graça você entrou por essa porta. Pela graça você um dia confessou Jesus como seu Salvador. Pela graça o Senhor pode restaurar você que esteja distante do centro da vontade de Deus. A graça de Deus, ela ainda se manifesta. E a graça, o favor imerecido de Deus, quer trazer você ao arrependimento e a uma vida de santificação. A uma vida de renúncia. A uma vida que agrade a Deus. Pela graça, você pode, a partir de hoje, não viver como os crentes de Tessalônica que traziam algum tipo de escândalo para a igreja, mas pela graça, o Senhor pode lhe conduzir a ser um cristão exemplar, a ser alguém cheio do Espírito Santo, a ser uma bomba, uma ferramenta na mão do Senhor. Deus quer usar você, a graça dele está estendida a todo que quiser ser cheio, a todo que quiser ser usado, a todo que quiser ser transformado. A graça opera, a graça perdoa, a graça restaura, a graça do Senhor está sobre nós. Por maior que seja o erro ou transgressão, aleluia! Glória a Deus! Sempre que houver arrependimento, independente do erro, a graça de Deus está disponível para te lavar e te dar mais uma chance. Amém?
Fique de pé, por favor. Glória a Deus.